Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia e nos amou. Enquanto nós desconhecíamos ao Senhor Deus, o Senhor Deus nos amou primeiro. E o nosso Senhor Jesus recebeu a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Derramou o seu sangue precioso para apagar os nossos pecados para a eternidade. E assim que nós não estivéssemos mais sujeitos de receber o castigo, o juízo final, nós agradecemos por essa imensa graça, Senhor. O Senhor nos ter salvo neste mundo é para nos fazer saber de que este mundo há de acabar e logo nós iremos receber como herança o reino do Senhor Deus. Senhor Deus, esse tempo precioso, nós que fomos remidos pelo sangue do Senhor Jesus, estamos reunidos diante do Senhor e estamos aprendendo a sua grande graça, amor, louvando o Senhor, aprendendo a sua palavra. Nós estamos dentro do seu rebanho santo e agradecemos por essa união. Nesse presente momento, o Senhor está no meio de nós. Nós cremos nisso. E que o Senhor possa cuidar de cada um de nós aqui. Que através da mão de misericórdia o Senhor possa sustentar o espírito de cada um. Aqueles que estiverem no meio da fraqueza, aqueles que ainda não estiverem aptos a receberem essa sua palavra, não tiverem a confirmação do Evangelho no coração, a fé, que o Senhor Deus permita a compreensão para que eles possam receber a salvação e possam viver o restante da vida com esta fé, esta esperança exata diante do Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, aquelas que estiverem no meio da dificuldade, guardando a fé para pregarem a palavra para todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa permitir a sua sabedoria, o poder do Espírito Santo para protegê-los para que eles possam pregar o Evangelho fortemente. Que assim possam conduzir muitos espíritos perdidos diante do Senhor Deus, e assim possam cumprir o seu grande trabalho, Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pelo mundo, que o Senhor Deus possa cuidar de cada uma, que todos os dias, o dia da salvação, o trabalho do evangelismo possa ocorrer, Senhor. Que o Senhor permita para que nós possamos aprender qual o caminho que devemos percorrer, o que devemos fazer, e que nesse presente momento o que nós podemos compreender. A sua palavra, o nosso coração, a sabedoria, o poder do Senhor Deus e a sua vontade possa ser embutido em nosso coração. Senhor, nós oramos e dependemos desse tempo somente no Espírito Santo e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos do coral, muito obrigado. Vocês se esforçaram bastante. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 19 ao 24. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 24. Eu irei ler. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Iremos ler até aqui. Hoje nós iremos aprender sobre Mateus capítulo 6. Então, dentre as palavras que o Senhor Jesus ele deu sobre o monte, então são as palavras importantes, preciosas, que nós precisamos aprender. Então, aparecem diversos ensinamentos que o Senhor Jesus dá aos homens. E um deles é: não ajunteis tesouros na terra. E versículo 23, versículo 20: mas ajuntai tesouros no céu. Então, hoje, por esta palavra, eu quero pregar a palavra e pensarmos um pouco juntos com o título: mas ajuntai tesouros no céu. Então, se nós olharmos a partir de Mateus capítulo 6, os cristãos que receberam a salvação, como que deve ser a sua vivência? O Senhor Jesus ele explica de diversas formas detalhadas. E a palavra que nós lemos aqui agora, dentre elas, é uma das palavras mais importantes que eu considero. Então, não ajuntais tesouros na terra. O que será um tesouro? O tesouro é o que o homem considera algo mais precioso. Pode ser diamante, pedaço de ouro, pode ser uma pedra preciosa. Então, quer dizer que é algo que o homem ele considera um bem precioso. Os homens deste mundo consideram os bens deste mundo como algo precioso. Mas nós cristãos que recebemos a salvação, os nossos tesouros precisam ser ajuntados no céu. Então nós não podemos ajuntar tesouros na terra. Então as pessoas que receberam a salvação, as pessoas que não receberam a salvação, que estão vivendo neste mundo, a coisa mais importante que nós temos neste mundo podemos dizer que são os bens. Porque sem bens nós não podemos viver, nós não podemos fazer nada. E é por isso que para podermos ganhar bens, nós nos esforçamos, nós utilizamos diversos métodos diferentes para podermos tentar obter esses bens. Então, um cristão que recebeu a salvação, então como que ele deve utilizar os seus bens? Qual tipo de coração ele deve ter em frente aos bens? Isso é algo muito importante a se pensar. E é por isso nós podemos ver que o Senhor Jesus ele disse: não ajunteis tesouros na terra. Não ajuntei tesouros na terra. Então, as pessoas deste mundo, então as pessoas deixam os tesouros, as esperanças nessa terra. As pessoas para ganharem dinheiro, eles se esforçam, dedicam e nem recuam quando tem um método para fazer dinheiro.
Então, nós estudamos esforçadamente. Você entrar numa boa faculdade, entrar em um bom local de trabalho, isso tudo é para ser reconhecido, para poder ganhar muito dinheiro, para poder viver bem. Então, uma pessoa que cultiva, ela cultiva bastante, semeia para poder colher, para que toda a sua família possa viver bem, não é? Então, a vida deste mundo, nós podemos dizer que o objetivo é comer e viver bem no mundo. Então, uma pessoa que não quer se dedicar, uma pessoa que não quer estudar, o que ele faz? Ele utiliza da sua própria esperteza, utiliza de diversas façanhas para enganar, para furtar, para de qual maneira que seja, tenta viver bem, para tentar ganhar dinheiro em cima dessas artimanhas. Então, uma pessoa que não consegue nem fazer isso, tem vezes que vai e mata pessoas e rouba bens dos outros. Então, por conta do dinheiro, por conta desse problema, muitas coisas acontecem. Então, nós podemos ver que as pessoas, elas vivem deixando as esperanças neste mundo, por conta dos bens. Se nós olharmos a palavra de Jó, desde antigamente, Jó é um homem de mais ou menos 3.500 anos atrás, mais ou menos. 3.500, 3.200. Então ele era o homem mais rico do Oriente, era o homem mais justo do Oriente. Ele era o homem que especialmente temia Deus. Sempre que o Senhor Deus ele olhava para Jó, ele se agradava, se satisfazia. Mas Satanás, ele é aquele que tentou se tornar como o Senhor e foi expulso do reino dos céus. Satanás é aquele que ia contra o Senhor. Então nós podemos ver que o diabo, Satanás, ele não foi julgado imediatamente quando ele tentou usurpar do trono de Deus. Então nós podemos dizer, se nós falarmos no sentido deste mundo, ele está em prisão domiciliar, ele não está na prisão perpétua, ele está solto por enquanto. Ele tenta aqueles que precisam ir para o céu. Ele é utilizado como um mecanismo de treinamento para os cristãos. Então nós podemos ver que o diabo, ele fica solto neste mundo, as pessoas vivem neste mundo, e nós podemos ver que como Satanás ele foi, olhou para Jó e foi para diante do Senhor Deus e disse: então, existe nenhum homem como Jó que teme, que serve ao Senhor Deus? O Senhor Deus ele elogiou especialmente a Jó na frente de Satanás. Mas esse Satanás, ele disse: Senhor, ele não está servindo o Senhor porque ele gosta do Senhor, mas é porque o Senhor deu inúmeras bênçãos a ele. Então ele tem muitos bens, ele tem os seus 7 filhos, ele tem toda a riqueza deste mundo. E é por isso que ele está servindo o Senhor, ele está temendo o Senhor. Ele não teme ou serve ao Senhor porque ele ama ou deseja estar com o Senhor. Então ele tentou criar o que? A inimizade contra Deus e Jó. Então, como se o Senhor Deus tivesse feito algo errado para Jó. E também Jó está servindo ao Senhor Deus, não é por conta do Senhor, mas sim por conta do seu coração, de muitos bens que ele ajuntou. Então, mas o Senhor Deus está dizendo, não é isso. E é por isso que disse, vamos testá-lo. Então, tudo que o Jó tem, você pode tomar tudo dele. Então, e tudo isso eu darei para ti. Então, mas não toque na vida dele.
Então não toque no corpo dele, na saúde dele. E é por isso que ele tinha inúmeras ovelhas, bois, o gado imenso que ele tinha. Antigamente nós podemos dizer que os bens inúmeros que as pessoas tinham seria o gado daquela época. Então, em diversos lugares vieram ladrões, bandidos e roubaram, tomaram tudo dele, mataram seus filhos, e somente ele ficou vivo e voltou. E vem outra pessoa dizendo para Jó: os seus 7 filhos, eles estavam todos reunidos fazendo a festa na casa do primogênito, mas de repente veio uma tempestade e levantou um grande vento, um grande tornado, e destruiu toda a casa e todos seus filhos morreram soterrados. Então, pensem bem. Os bens terem sumido pode não ser muita coisa, mas os seus 7 filhos amados, todos eles morreram. Então não existe nada mais trágico do que isso. Mas o que Jó disse? Então, eu vim realmente nu, eu vim de mãos vazias, então partirei de mãos vazias. Aquele que dá é o Senhor e aquele que toma é o Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado. E também, ele não murmurou contra o Senhor Deus de forma insensata. Então, Jó, ele é um homem incrível. Todo que foi dado a ele vem de Deus. Já que Deus o deu, Deus o tomará. Então, todos os seus bens, ou seja, filhos, filhas, tudo que ele tinha, o Senhor Deus foi e os tomou. Então, é por isso que o nome de Deus será louvado. Então, não é algo incrível? Então, ele não ficou na tristeza, se lamentando, mas ele louvou o Senhor Deus. É por isso que Satanás foi para o Senhor. E o Senhor disse: você tomou todas as coisas dele, todos os seus bens, todos os seus filhos morreram. Então, mas mesmo assim, ele não está murmurando contra mim. Então, isso quer dizer que Jó não estava servindo o Senhor Deus por conta dos seus muitos bens. Mas o que o diabo diz? Senhor, é porque ele tem saúde. Toque na saúde dele para ver o que acontece. Então, ele com certeza vai murmurar contra o Senhor. Então, o Senhor diz: é? Então, isso eu lhe permito. Mas só não pode tirar-lhe a vida. Então, pode atacar o corpo dele para dar a doença, um ferimento. Então, isso eu lhe encarrego, mas não pode tocar na vida dele. Então, Jó, realmente da cabeça aos pés, ele ficou cheio de problemas de pele. E no meio da dor, ele estava coçando seu corpo com uma telha. Estava passando por diversos sofrimentos. E ele, por fim, até começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Então ele disse: como que eu não morri no ventre de minha mãe e nasci? Então, como que minha mãe realmente deu o que de mamar para que eu vivesse? Então era melhor que eu tivesse morrido naquele tempo, porque ele estava em um grande sofrimento. E também, a esposa de Jó, olhando para ele, disse: então agora murmura contra o Senhor e morra. Então agora a própria esposa estava dizendo realmente palavras duras contra ele, dizendo para amaldiçoar e morrer. Mas Jó disse a ela:
Então você fala como uma insensata. Então, se eu recebi toda essa bênção do Senhor, eu também sofrer e tudo ser tomado não é algo lógico? E assim, até o fim, ele não murmurou contra o Senhor. Então, passou por todo aquele treinamento, todo aquele sofrimento. E vocês podem ler o livro de Jó. O livro de Jó não é um conto de fadas. Se nós olharmos em Tiago, capítulo 5 também. Então ele disse, vocês já ouviram a paciência de Jó. Então vocês viram o fim que o Senhor o deu. Então o Senhor Deus mais piedoso que existe. Então o Senhor Deus, podemos ver que Jó é justo, recebeu a bênção de Deus. Mas tudo foi dado pelo Senhor Deus. Então tudo não foi para ele servir ao Senhor por conta dos bens. Mas sim, o Senhor Deus é o Criador. O Senhor Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, servir ao Senhor Deus através desta verdade, o Senhor ele manifestou na vida de Jó. E assim podemos ver que Jó, ele guardou a fé até o fim diante do Senhor Deus. Então, nós podemos ver que ele confessa ao Senhor, dizendo, mesmo que o Senhor ele me mande, eu louvarei ao Senhor. Então, ele passou por todo aquele teste e o Senhor o abençoou em dobro. Então, todos aqueles bens que ele tinha foram dados em dobro a ele. Então, havia dado 7 filhos e filhas para ele. Então, eram filhos incríveis. Filhas também. Não haviam mulheres mais belas do que as filhas de Jó naquela época. Então, se vocês lerem esse livro, é incrível. Então, antes de Jó passar por esse sofrimento, nós podemos ver o Jó de antes e o Jó de depois. São pessoas totalmente diferentes. Então, o Jó de ele estar dependendo do Senhor Deus, ele não estava servindo ao Senhor Deus porque ele estava em paciência. Mesmo que o Senhor Deus ele tome tudo isso, qual seja o sofrimento, qual seja a dor, ele somente vive dependendo do Senhor, temendo ao Senhor. O Senhor viu esta fé e o abençoou em dobro a ele. Então, quando nós olhamos em Tiago capítulo 4, esta palavra, nós podemos ver que é o fim que o Senhor Deus o deu. Então, até o fim, passando por esse treinamento, esse teste deste mundo, mesmo que você tenha perdido todos os bens, um homem que depende do Senhor Deus é aquele que recebe em dobro. É aquele que os filhos podem realmente crescer em número. Então, se nós olharmos isso, então o Senhor Deus ele dá essas coisas também não é nada, não é? Então, nós podemos dizer que a bênção que o Senhor Deus dá em dobro, nós podemos dizer que é uma herança que o Senhor Deus dará para a eternidade. Tal que é incorruptível, incontaminável, que não perece. Então, se nós olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 17 também, nós, para podermos receber a glória com Cristo, nos é necessário que recebamos o sofrimento com Cristo também. Então, nós passamos por esse sofrimento com Cristo. É para que possamos receber essa glória eterna. Então, segundo Coríntios, capítulo 4, nós podemos ver que o sofrimento momentâneo. Então, o sofrimento que passamos é momentâneo. É daqui a pouco já vai passar. Mas tudo isso é para a nossa alegria, o gozo glorioso e eterno. Então, o nosso sofrimento que recebemos é temporário. Então, é por isso que nós podemos ver que a nossa vida diante do Senhor Deus, o sofrimento que nós temos, é a glória que está para se manifestar em nossas vidas. É incomparável. Então, o sofrimento, mesmo que você receba, é pequeno. Vai fazer mais do que o quê? De morrer? Então, nós podemos dizer que a glória que estamos para receber é algo eterno. Então, qual seja o sofrimento, qual seja a tentação, nós podemos vencer.
Mesmo que morramos, nós não nos sujeitamos à morte. Então, Jó nos dá um ensinamento muito importante. Então, em Jó, capítulo 31, versículo 24 e 25, existe uma palavra assim. Eu vou simplesmente dizer qual é a palavra para vocês. Então, Jó, ele disse, se o ouro pus a minha esperança, ou disse o ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que na minha mão tinha alcançado muito, então nós podemos dizer que isso tudo ele está falando sobre o sofrimento que ele havia passado. Então, se no ouro pus a minha esperança. Então, ele está olhando para o ouro e está dizendo, eu ponho a minha esperança em ti. Então, se me alegrei de que era muito a minha riqueza e de que minha mão tinha alcançado muito. Então, o que isso quer dizer? Não quer dizer que ele se alegrou por essas coisas. Nós podemos dizer que esse é a confissão do testemunho da vida de fé de Jó. Jó, seja rico, pobre, toda a sua vivência foi de temer ao Senhor. Nós podemos dizer que é o homem representativo da Bíblia. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 28, já diz, aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Aquele que confia nas suas riquezas cairá. Então, cair quer dizer que você pode perecer neste mundo, mas existe o quê? A perdição eterna também. Então, uma pessoa que depende dos bens, então ele diz que nos protege, ele diz que pode guardar o nosso futuro. Então, mas não é assim. Então, entre os 12 discípulos do Senhor, nós podemos ver que aquele que recebeu o chamado do Senhor, Judas Iscariotes, então durante os 3 anos e meio, ele seguiu o Senhor Jesus com outros discípulos e viu muito dos feitos do Senhor e ouviu muitas palavras, viu o Senhor Jesus alimentando mais de 5.000 e o Lázaro que já estava morto no 3º dia ser ressuscitado. Tudo isso ele havia visto. Então, mas a coisa mais estranha é que até o fim ele não soube quem era o Senhor Jesus. Então, uma esperança que ele tinha. Então, já que ele estava cuidando do dinheiro, algumas vezes ele ia e tomava, roubava um pouco desse dinheiro. Não é? Então, mas não é possível somente com essa coisa. Então, nós podemos ver que ele havia pensado, se o Senhor Jesus se tornar o rei, eu vou me tornar o seu tesoureiro, o seu embaixador, o seu ministro. Então, ele vivia pensando nessas coisas. Então, nós podemos ver que realmente ele não era como os seus outros discípulos. Realmente podemos ver que ele e tantos os outros discípulos também, todos eles o quê? Se decepcionaram quando o Senhor Jesus foi capturado. Os discípulos falaram, já que Jesus foi capturado, nós vamos morrer também. Então nós podemos ver que eles disseram, nessa chance, já que o Senhor ele vai ser capturado, tem tantas pessoas que querem matar o Senhor Jesus, eu vou entregá-lo para os seus capturadores. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele continuamente
pregava a palavra, realmente no Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus vivia no meio das montanhas de noite, orando para pregar a palavra. Nós podemos ver que o Senhor Jesus fazia diversas coisas. Mas aonde era o lugar que o Senhor Jesus dormia? Somente os discípulos sabiam. Nenhum outro judeu sabia. Mas Judas Iscariotes foi e disse: eu quero entregar esse Jesus para os judeus. Então, mas em troca, quanto que vocês vão me dar? Então, em troca de eu entregar a Jesus a vocês, então, durante os 3 anos e meio que eu segui o Senhor Jesus, eu já sei aonde que ele vai estar, eu sei sobre isso. Então, os judeus olhando para ele disseram, ele deve saber, ele deve ser um bom espia. Tá bom, então nós vamos te dar 30 moedas de prata. Então, em troca de ele vender o Senhor Jesus a eles. E de noite as pessoas que vieram capturar o Senhor Jesus foram conduzidos por ele, guiados para o monte de Getsemani, onde o Senhor Jesus estava dormindo, para ser capturado. E ele disse, aquele que eu lhe der um beijo, ele é Jesus. Então nós podemos ver que Judas foi e beijou o Senhor Jesus e disse, Rabi, você está bem? E o Senhor Jesus, olhando para ele, disse, você me vende com um beijo? E os soldados que estavam vindo atrás, os judeus, vieram e foram e capturaram. Foram, pegaram o Senhor Jesus, o açoitaram, o torturaram. Podemos dizer que o Senhor Jesus foi capturado sem mostrar resistência. Foi levado para a frente de Pilatos, condenado à morte, morreu na cruz. E quando tudo isso foi determinado, o que Judas deve ter pensado? Nossa, Jesus ele tem tanto poder, mas mesmo que eu vendesse a Jesus, Jesus não era para ser capturado tão fácil assim. Não sei se ele pensou em uma coisa dessas. Então, eu ter vendido o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, eu recebi essas 30 moedas de prata. O Senhor Jesus, ele poderia se proteger, então vai estar tudo tranquilo. Pode ser que ele tenha chegado até pensar a esse momento, mas o Senhor Jesus não foi assim. Então, em toda a vida dele, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele foi capturado e não mostrou resistência, foi torturado, foi levado até a crucificação, e Judas viu tudo aquilo. E dentro de Judas havia o diabo, não é? Que estava dentro de Judas que havia vendido. Então ele deu o coração, o pensamento dentro de Judas de vender o Senhor Jesus. Mas então, através de Judas, o trabalho que havia terminado, o diabo saiu dele. Na hora que o diabo saiu dele, Judas acordou, ficou ciente dizendo, nossa, o que eu acabei de fazer? Então o Senhor Jesus realmente amou a Judas. Amou de igual maneira com os outros discípulos. Então jamais o Senhor ele mostrou diferenças no tratamento para com Judas. O Senhor lavou os pés de Judas também. Até na última ceia o Senhor Jesus repartiu dos pão e também deu a Judas, molhando no vinho. Então, realmente nós podemos ver que é o Senhor que o amou daquele jeito. E ele pensando, disse, nossa, o pecado que eu cometi para com esse meu mestre. Eu realmente tive tanta chance de me arrepender, de poder servir o Senhor em verdade, mas eu fui e vendi. Eu preciso morrer. Eu não presto, eu não sou um ser humano. Então ele mesmo foi e se arrependeu do seu pecado. Mas esse arrependimento não foi para a restauração, mas foi para morrer, para se pendurar no madeiro, se enforcando e suicidando. E quando ele ficou pendurado, nós podemos ver que depois o corpo dele caiu, estourou a barriga e os seus órgãos vazaram para fora. Então, e antes disso, ele havia levado as 30 moedas de prata novamente para os judeus e disse, realmente, eu vendi a esse Jesus que não tinha pecado, recebam de volta, e jogou para eles, mas eles não soltaram a Jesus. Então nós podemos ver que isso é o dinheiro que é de traidores. Ele foi e jogou para eles. Então, mas
Os judeus, eles falaram que, vamos pegar esse dinheiro, porque esse dinheiro é impuro, é o dinheiro de um traidor. Então vamos pegar e comprar para usar como um cemitério para peregrinos. Aí ele foi, cometeu suicídio, morreu e ele caiu para o inferno. Então o Senhor Jesus, realmente, ele vem e parte como está escrito. O Senhor Jesus morreu conforme a palavra. E conforme a palavra, ele ressuscitou. Conforme a palavra, o Senhor o fez tudo isso. Mas aquele que o vendeu, era melhor que nem tivesse nascido, porque não teria pecado. Se não tivesse nascido, nem teria ido para o inferno. Então nós podemos ver que ele ter seguido o Senhor Jesus durante 3 anos e meio. Então realmente ele viver no meio da sua cobiça. Ele ter vendido o Senhor Jesus. Ele não quer dizer que vendeu a Jesus, mas ele vendeu o próprio Espírito. Então, porque o Senhor Jesus não é um Senhor para ser vendido por Judas, mas Judas vendeu o seu próprio Espírito. Então, por conta de um homem chamado Judas, será que é somente Judas Iscariotes? Até agora, pessoas como Judas estão estragando do dinheiro, estão enlouquecendo por conta do dinheiro. Por causa do dinheiro, as pessoas cometem atrocidades inimagináveis. E é por isso que Mateus capítulo 19, o Senhor Jesus olhando para o rico. Então já disse que é difícil ele entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pela ponta da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, o rico entrar no reino de Deus. Então, isso não quer dizer que é por conta de ser rico que você vai para o céu. Se olharmos em Mateus capítulo 5, então, bem-aventurados os pobres de coração. Então, quando você tem o coração pobre, quer dizer que você veio de mãos vazias nu para este mundo e também vai partir de mãos vazias. Tudo que você conseguiu com as suas mãos até agora, mas toda a sua vida, você descobre que ela é em vão. Então, isso é ser pobre de espírito. Saber da inutilidade das coisas deste mundo. Então, por que eu estou neste mundo? Por que eu vivi por essas coisas? Então, a vaidade. Então, esses bens não vão proteger a minha vida. Esses bens não podem me trazer a verdadeira felicidade. E é por isso que depois de chegar à morte, chegar no juízo, então nós sabemos que existe o juízo, o castigo diante do Senhor Deus. Então, o rico receber a salvação ou não. Então, nós podemos ver, olhem só para José também, ele era um homem rico. Então, se nós olharmos das palavras, realmente tem pessoas ricas que pregam a palavra. Então, mas é muito difícil um rico receber a salvação. Eu já preguei para vários empresários. Parece que eles vão crer, vão ouvir, mas ouvem toda a palavra e depois, no fim, não conseguem compreender. É muito difícil. Então, esses grandes empresários também receberam a salvação. Então, parece que recebeu a salvação, mas e a vida de fé? Não consegue ver bem. Por quê? É rico? Então, o rico receber a salvação é difícil. E após receber a salvação, a vida de fé, por não ter crescido ainda, antes de se tornar realmente crescido na vida de fé, ele não consegue por conta da sua riqueza. Então, ao ver do Senhor Deus, ele depende mais dos seus bens do que a Deus. Então, agora, estando com grandes bens, vivendo como rico, eu preguei para 2 pessoas, mas não conseguem viver a vida de fé. É muito complexo. Na realidade, a riqueza não é nada. Mas aqui não tem muitos ricos, não é? Então eu, desde criança,
aconteceu a Guerra das Coreias e nós tivemos que nos refugiar. Então não tinha casa, porque tudo pegou fogo, não tinha dinheiro, não tinha o que comer. Desde criança eu precisava ganhar dinheiro, então vendia balinha, vendia sorvete, vendia pão, jornal, fazia engraxate, eu fazia de tudo. Não haviam pessoas que faziam o mesmo que eu. Então, mas naquele tempo havia essa tragédia no país, é por isso que vivíamos uma vida triste, difícil, pobre. Então, quando eu estava no ensino primário, realmente eu não ia para a escola e para a igreja porque eu queria, mas sim porque a escola, já que era de base evangélica, é católica, então você precisava ir para a igreja. Então ali eu ia descobrindo, normalmente, Deus existe, Ele criou todas as coisas. E também dá para acreditar e crer que existe a eternidade, que a palavra do Senhor Deus é a Bíblia, e isso você consegue compreender também. E que após a morte existe o céu e o inferno. Um a um eu pude crer. Então antes, realmente eu, depois que fui aprendendo, e dizia eu e um amigo, dizendo, vamos pregar a palavra, vamos fazer juntos. Então, um amigo que vivia embaixo da igreja, lá em Tegu, na escola de teologia. Então, da igreja metodista, a gente ia, aprendia a palavra, realmente durante 4 anos, esforçadamente. Então, depois que nós aprendemos a palavra assim, eu saía para as feiras, para as cidades, para parques, pregar a palavra. Então, no início, quando nós iniciamos, realmente tinha várias pessoas, mas quando eu olhei para os lados, passando os anos, todos aqueles que estudaram comigo já tinham partido, já não estavam mais ali. Então, mas antes o nosso esforço, a dedicação era incrível. Então, mas eu acredito que naquele tempo o Senhor Deus me viu o meu esforço que eu tinha e falou: Nossa, ó, ele parece que serve para alguma coisa. Então, o Senhor acho que me chamou para fazer esse seu trabalho. Então, cada momento mais, com grande esforço, eu ia lá e frequentava a igreja também. Mas eu pude perceber que o que eu havia aprendido naquela escola de teologia na igreja estava errado. Então, mas depois eu pude compreender e crer realmente no verdadeiro evangelho e recebi a salvação. Então eu pude descobrir, o meu espírito nasceu de novo nesse dia. Então, realmente, às 8 horas da noite, ouvindo aquela palavra, eu pude receber a salvação. Já passaram 62 anos. Então, antes de eu receber a salvação, eu passei por diversos sofrimentos também. Então, mas antes, mesmo naquele sofrimento, eu tinha agradecimento e felicidade diante do Senhor Deus. Então, se eu tivesse nascido numa casa rica, com abundância, eu não teria recebido a salvação. Então, eu ter vivido realmente numa pobreza, eu penso que é uma grande bênção. Então, nós fazemos a missão mundial em 68 países. Perdão, 82 países. Então, dizem que já passou de 602 igrejas. Então, seja nos Estados Unidos, Japão, todos esses ditos países desenvolvidos, é muito difícil pregar a palavra. Os missionários se dedicam, se esforçam tanto, mas a evangelização não está dando tão certo. Então, já as pessoas mais pobres, realmente, na América do Sul, na Rússia, no Paquistão, vários países asiáticos que são pobres. Então, realmente, nós precisamos pregar o evangelho para os pobres. Então, porque realmente é bem-aventurados os que são pobres. Então, nós precisamos
Nós precisamos agradecer de nós não sermos ricos. Não estamos tristes por conta disso. Então, o Senhor Deus, ele nos dá várias coisas, riqueza, isso não é a bênção. Então, a nossa fé, quanto mais ela vai crescendo, quanto mais nós vamos podendo vencer, o Senhor ele vai nos permitindo. Porque senão, nós podemos ver que os pais, eles amam os filhos. Então vamos pensar que o filho, ele é tão bonito ao ver dos pais, os pais falam, vem cá filho, eu vou te dar o dinheiro. Ele vai lá e dá R$ 1.000 pro filho. O que é pra ele fazer com esse R$ 1.000? R$ 500? Uma criancinha. Você vai dar o dinheiro somente na quantidade que ela precisa. Porque quem está no ensino fundamental, no fundamental, ensino médio, no ensino médio. Quem está na universidade, como universitário. Então o Senhor Deus ele vai nos permitindo a quantidade que a nossa vida de fé vai crescendo. Nós precisamos lembrar disso. Então tudo que nos é necessário, o Senhor Deus, se Ele for nos dando tudo, nós iremos cair na tentação. É por isso que aqueles que desejam se enriquecer, realmente eles vivem o quê? Realmente indo para a perdição, caindo na insensatez. Porque eles partem e vão e caindo em diversas preocupações por ter amado o dinheiro. Porque pensam que o dinheiro vai trazer a esperança, a felicidade. As pessoas pensam que o dinheiro vai fazê-lo feliz, mas é o dinheiro que o tenta. Então nós não podemos gostar de ganhar riquezas. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, na palavra do Senhor Jesus, o Senhor ele já disse que sobre todas as riquezas e todas as tentações, as cobiças, nós precisamos fazer o quê? Guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, o homem existe o que? A avareza. O Senhor ele disse o quê? Para você se acautelar. Para guardar. Então, todo o objetivo da sua vida não está na abundância do que possui. Então, as pessoas que olham para aqueles que são ricos dizem, nossa, ele vive bem. E quando eles olham para os pobres falam, eles não conseguem viver bem. Então, será que esta palavra está certa? Isso é uma forma de se expressar muito errada. Não é você viver bem quando você vive na riqueza. Você vive corretamente quer viver bem. Então, seja estando rico ou pobre. Então, o homem ele tendo seu objetivo de vida. Então, nós olhamos para as pessoas que vivem bem, com um carro bom, comida boa, numa casa boa. Nós pensamos que isso é viver bem? Não, não é. Então, estão pensando errado. Então, olhem para o apóstolo Paulo, olhem para o Senhor Jesus, como ele era pobre. Nasceu com filho de carpinteiro pobre numa manjedoura, viveu 30 anos como esse filho de carpinteiro. Então, agora nós também podemos ver que o Senhor Deus, o Criador, que o mesmo que Deus, ele viver desse jeito. Como isso é possível? Então, nós podemos ver o Senhor Jesus que ele fez todos os milagres, todas as coisas, mas os judeus não reconheciam. Então ele veio para o que era seu, para o seu povo, mas esse povo escolhido não o recebeu. É por isso que foram e crucificaram e o mataram. Então como o Senhor Jesus sofreu tanto? Então nós podemos ver que o Senhor Jesus ele dormiu nas montanhas, no Monte das Oliveiras, e depois morreu. O Senhor Jesus não tinha nada que era dele, somente a cruz. Em João capítulo 19, o Senhor Jesus ele foi para a cruz e carregou e morreu. Então a cruz era dele, levou a sua cruz. Ele só tinha a cruz que podia ser chamado seu. O Senhor Jesus não tinha nada. Olhem para o apóstolo Paulo. No Novo Testamento, o maior apóstolo que havia. Ele, após ter recebido a salvação, ele se tornou um grande apóstolo. Se olharmos em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo já disse
Realmente eu me despi, passei fome, sede, tremi de frio por conta do Evangelho. Eu quase morri 3 vezes. Fui açoitado muitas vezes em perigo de morte, em prisões. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. E ele foi levado para Roma, sentenciado, e durante 2 anos ele ficou pregando o evangelho e depois morreu decapitado. E quando eu fui para Roma, nós podemos ver o local onde o Senhor Jesus, onde o apóstolo Paulo foi decapitado. Mostra até o local onde ele foi sentenciado. Para Pedro também, todos os outros apóstolos, todos eles sofreram bastante. Então, mas por que nós que recebemos a salvação temos tanta cobiça das coisas? Então, em Filipenses capítulo 4, então ele passou por diversas dores e sofrimento, mas ele fez o quê? Somente dependeu do Senhor. Todas as coisas que ele tem, ele utilizou para o Senhor. Então, em toda a vida, não viveu para a sua riqueza, para a sua carne, não buscou juntar riquezas. Quando tinha as riquezas, não usou para si, mas ele se gloriou em toda a pobreza, toda a fraqueza que ele tinha diante do Senhor Deus. Então, realmente, ele aprendeu toda essa vida diante do Senhor. Então, isso é algo muito importante. Como podemos ver em Salmos 52, versículo 7. Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Então tem pessoas que não consideram o Senhor Deus como a sua fortaleza. Ele está dependendo somente da sua abundância, a abundância das suas riquezas. Então se fortaleceu na sua maldade. Então não depender do Senhor Deus, depender dos bens. Então uma pessoa realmente não se alegrar em viver na vontade do Senhor Deus. Agradar em viver na sua própria maldade. Então nós que recebemos a salvação, tem pessoas que se apegam às coisas materiais. Tem pessoas que por conta disso não conseguem viver bem a vida de fé. Então será que nós não temos esses desejos, essas riquezas? Nós não temos essa cobiça também, essa avareza? Precisamos pensar. Se nós olharmos em 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Então, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, em diante ele fala, mas grande é o ganho e piedade com contentamento. O que é isso? Ganho a piedade com contentamento. Então, ganho a piedade com contentamento. Então, uma piedade para si mesmo e se contentar com o que é necessário. Quer dizer que a pessoa se contenta com o que tem. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, o estado atual é o estado que eu preciso. É por isso que Deus me permitiu. Então, se eu tiver esse coração, então isso vai ser o que? Um grande ganho. Então, o que é esse grande ganho? É de nós podermos servir ao Senhor. Então, nós viemos para este mundo sem nada. Nada trouxemos para este mundo. E é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento de que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Então, nós não trouxemos nada. Pense bem, nós viemos de mãos vazias. Nós viemos de mãos vazias e partiremos de mãos vazias. Então, nada poderemos levar o que nós temos ajuntado com as nossas mãos.
Então, depois de um tempo que o presidente de Samsung morreu, então, dentre as falas que ele deixou, foi uma fala famosa. Então, que ele havia dito antes de morrer. Então, eu tenho uma casa muito boa, uma mansão. Mas quem é que vai se tornar o dono desta minha mansão? Eu não sei. Então, eu também tenho um carro muito bom, mas eu não sei quem é que vai possuir a chave desse meu carro. Então, todos os bens que eu tenho ajuntado não são meus. Será que é só isso? Vem de mãos vazias e parte de mãos vazias. Em Eclesiastes capítulo 5 também. Realmente nós viemos nus e também iremos partir nus. Tudo que nós temos ajuntado com as nossas mãos, nada poderemos levar. Então nada poderemos levar. Então nós viemos e juntamos tanto, mas as pessoas pensam que vão segurar durante 1000, 10.000 anos. Então nós cristãos, claro, temos muito lugar para usarmos esse bem e esse dinheiro. Então assim nós utilizamos nossos bens para a missão, para a pregação. Então realmente podemos ver que todo o que é agradável diante do Senhor Deus, esse é o nosso formato. Então nós podemos ver que o Senhor ele deixou todos esses nossos bens para quê? Para o nosso próprio agrado? Não é. Se nós olharmos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele havia dito para Timóteo, dizendo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Então, o Timóteo, ele era o pastor responsável da igreja de Éfeso. Ele se tornou um pregador muito famoso. Então, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Então, as pessoas, ele havia dito para que esses homens que são ricos deste mundo não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então o Senhor ele nos permitiu todas as coisas, o Senhor que nos façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam a boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que se possam se apoderar da vida eterna. Então olhem só isso. Realmente com os bens, as riquezas que nós temos, não é para vivermos neste mundo, para estarmos com um coração altivo. Porque quem é rico tem um coração arrogante. Quando alguém pobre aparece na frente de um rico, o rico, quando ele fala alguma coisa, o pobre já não consegue nem fazer mais nada, tem que ficar parado, não é? O homem que é rico, ele caiu na sua própria autoestima, no seu próprio contentamento. É por isso que ele diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Então, o Senhor, ele nos permite todas as coisas que não é necessária. Nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, não é para deixarmos a nossa esperança nos bens, mas para tudo que é no Deus vivo. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, que sejam comunicáveis. Então, isso é para os nossos bens, para os nossos filhos. Então, quer dizer que isso, realmente o Senhor disse, para entesourarem para si mesmo um bom fundamento para o futuro. É para si mesmo, para você, si mesmo, entesourar um bom fundamento.
Então o Senhor ele disse que há de pagar através de algo glorioso para nós. Então nós pregamos a palavra. Então, para que as pessoas que estão indo para a perdição, para que possam ser salvos, nós estamos depositando nossos bens. Tem pessoas que para a missão mundial, eles dão todos os seus bens. É incrível. Então o coração chega, realmente eu me encho de lágrimas, olhando para essas pessoas. Pessoas incríveis. Então tem pessoas que mesmo que entreguem toda a sua vida, se tiverem a chance para a missão mundial, para que outro espírito possa receber a salvação, eles vão e investem os seus bens com alegria. Então isso é você viver pelo próximo, não é por si. Então você viver para o evangelho, você ajuntar o que? As riquezas para a vida eterna. E é por isso que em Provérbios, capítulo 23, já havia dito para os ricos eles não se esforçarem, mas para jogar fora todas as suas cobiças, os seus conhecimentos. Ele não está dizendo para você não fazer nada. Ele está dizendo você se esforça dedicadamente, mas não tente enriquecer-se. Então, você precisa se contentar em entregar o que o Senhor Deus te deu para fazer a boa obra. E é por isso, para não se esforçar em se tornar rico, então é para jogar fora o seu conhecimento, pessoal. Então, em vez de você viver pelo Senhor, tem pessoas que vivem para si mesmo, utilizam de tudo para si. Então, ele está dizendo para não deixar o seu coração nisso. Então, não te fatigues para enriquecer, não apliques isso à tua sabedoria. Porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada? Então nós podemos ver que as pessoas que deixam esperança para a riqueza, para alguma coisa deste mundo, estão focando nas coisas deste mundo em coisas vãs. E isso como águias, criará asas e voará ao céu. Os bens, eles podem criar asas e podem voar a qualquer momento. Então, dentre as pessoas que eu conheço, eu não vou falar quem é. Então, uma pessoa que recebeu a salvação. Então, vive pelas redondezas. E ele juntou muito dinheiro por várias coisas. Mas aquele senhor, para pregar o evangelho, não sei como que ele é tão assim, realmente fechado. Não tem nem como ficar dizendo para ele, não é? Para se entregar pelo evangelho. Então, mas depois aconteceu o quê? Realmente o esperado. Tudo criou asas e ele perdeu. Casa, dinheiro, tudo isso. Então nós podemos ver que como um incêndio, tudo se queima, tudo se perde rapidamente. Então tudo vai voando como águia. Então as pessoas falam, é só não deixar ir voando, vamos lá. É só enterrar no solo. Vamos comprar o que? Um imóvel, porque ele não se move. Então percebeu, o Senhor vai queimar e desaparecer com isso. E agora? Então se você tenta segurar um imóvel, pode acreditar que você vai voar primeiro do que o imóvel. Então, ao ver do Senhor Deus, primeiro, precisa usar tudo rapidamente, com sabedoria para o Senhor. Então, não, se você viver conforme a vontade do Senhor Deus, se você entregar tudo para o Senhor Deus, parece que você vai morrer. Mas o Senhor já disse que vai se encarregar de tudo isso. Há um tempo atrás, havia uma senhora que ajuntava papelão, vendia e ajuntava todo esse dinheiro. E ela não gastava o dinheiro, ajuntava tudo
comprou uma casa, deixou todos os bens ali, multiplicou a riqueza e ajuntou muito dinheiro. E ela fez o quê? Entregou tudo. Ela ofertou tudo para o Senhor e foi para Deus. Não é uma pessoa que recebeu a salvação. Mas tem pessoas que não acreditam. Até as pessoas que não creem no Senhor Deus fazem isso. Então vocês já viram sobre a senhora Imba. Ela não usou nada desse dinheiro. A roupa dela já estava toda velha, desgastada. Ela utilizava já sandálias, tênis, todos desgastados. Já juntou toda a sua riqueza. E aonde que ela foi e ofertou? Fez a doação para a Universidade de Chungnam. Toda a sua riqueza, todos os seus bens. E a Universidade de Chungnam criou um lugar onde possam recordar em memória dela. Então, mas tem pessoas que não creem. As pessoas que não creem estão ali investindo dinheiro, depositando inúmeras quantidades de dinheiro, bens. Antigamente apareceu no jornal ela na cadeira de rodas vindo dando a entrevista. E o que ela disse ali? Então, todos os meus bens eu vou entregar, toda a minha herança. Eu gostaria que pudessem usar para os pobres, para todas aquelas crianças que viveram uma vida difícil sem pais, órfãos. Então, para essas crianças pobres, eu quero utilizar. Então, eu peço para que vocês utilizem desse jeito. Então, ela havia muitas riquezas, muitos bens. E tinha 2 filhos. Mas para os filhos, ela comprou uma casa pequena para cada um. E muito dos seus bens que ela foi e também doou para a emissora. Então, porque o pai antes havia pedido para ela para que fizesse assim com os bens. Não dê para os seus filhos. Então, porque os filhos a qualquer momento eles podem comprar. Então, todos aqueles muitos bens que você tem, utilize para dar aos pobres. Então, entregue para os pobres, doe para os pobres. E ela fez isso como um testamento do pai. Para guardar o testamento do pai, tem pessoas que vivem desse jeito. Mas e nós, que recebemos a ordem do Senhor? O que é que nós estamos fazendo? Então, realmente, nós não temos vergonha dessas pessoas. Temos? Não deveríamos ter vergonha? Se olharmos em Provérbios, capítulo 8, então ele disse: Senhor, 2 coisas pedi ao Senhor, que me destes antes da minha morte. Que afasta de mim a mentira, então não me enriqueças nem me empobreças. Então não é para me empobrecer nem me enriquecer, mas me dê, me alimente da comida que é necessária. As pessoas elas querem o quê? Sempre enriquecer. Mas e aí? Realmente esse homem, orou diante do Senhor e disse: Senhor, 2 coisas eu peço para o Senhor antes da minha morte. Então, que afaste de mim a mentira, para afastar a mentira, para eu deixar de mentir. E o outro, que não me enriqueças nem me empobreças, mas me dê o que é necessário. Me vista, alimente disso. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, na oração que ele ensinou, no Pai Nosso, ele diz: dai-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia nos dai hoje. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a comida que nós precisamos, todos os dias. O povo de Israel, todos os dias eram alimentados pela maná. Então, mas, e nós? Em nossa casa nós temos comida para 2 meses, mas eu estou deixando isso e eu estou pedindo a comida de todos os dias. Isso está errado, não é? Então você vai falar o quê? Senhor, vamos comer tudo que tem no mês e vamos pedir para o Senhor nos dar comida para 3 meses depois. Então vai ser uma coisa dessa? Então o Senhor está dizendo o quê? Já que é para o pão de cada dia, para acabar com toda a comida da sua casa no depósito para depois orar? Não, não é isso.
Então o Senhor está orando, pedindo pão do cada dia. Então todos os dias, através dessa oração, eu preciso lembrar de que eu estar vivo, respirando, é graça de Deus. O Senhor que me dá a respiração. O Senhor que me dá o sol. Então o Senhor Deus que nos permite todas as coisas. Então tudo que nos é necessário para a nossa carne é o Senhor que nos permite. Então tudo isso que o Senhor Deus que está nos permitindo, nós precisamos viver dependendo do Senhor. Então todos os dias, a comida que eu estou comendo também. Senhor Deus, eu agradeço pela comida que o Senhor Deus me permitiu. Senhor, eu agradeço por ter me permitido hoje. Eu agradeço todos os dias. Então antes eu não sabia disso também. Então quando eu olho para essa palavra, então essa palavra não é sobre a alimentação da carne, mas sim do espírito. Eu pensava desse jeito. É por isso que eu falava, Senhor, me permite dar comida espiritual, a palavra para mim. Então eu pensava desse jeito. Mas depois que eu vi que não era isso. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 também. Ele disse, não só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o homem não vai comer somente do pão, mas da palavra de Deus. Então as pessoas pensam, então eu só preciso da palavra de Deus. Então, mas isso também é um pouco errado. Não é totalmente errado, mas é um pouco errado. Por quê? A palavra que o Senhor Jesus disse, realmente o Senhor ele disse quando ele estava sendo tentado pelo diabo. Então o homem não vai pedir somente o pão da carne, mas algo mais importante do que isso é viver obedecendo a palavra do Senhor Deus. É isso que o Senhor Jesus ele quer dizer. Em João capítulo 4, o Senhor Jesus, quando ele estava passando pela Samaria, estava com sede, cansado, com fome. Os discípulos foram para dentro do castelo, compraram a comida, trouxeram para o Senhor Jesus e disseram, Rabi, coma. O Senhor Jesus ele disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Então eles pensaram, nossa, alguém veio e já deu a comida para o Senhor Jesus? Então a mulher samaritana, ela nem pensou em dar água para o Senhor Jesus. Depois que conversou com o Senhor Jesus, ela saiu correndo para dentro da cidade, não é? O Senhor Jesus não tomou nenhum gole de água ainda. Mas na palavra do Senhor Jesus, ele disse, eu tenho uma comida espiritual que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua vontade. Então, a comida que o Senhor Jesus ele disse, mesmo que esteja com fome, então, algo mais importante do que a carne, realmente existe algo que é bem mais importante, que ele anseia mais, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu preciso cumprir essa vontade. Então, as pessoas de Samaria ouviram o que aquela mulher samaritana havia dito e voltaram para ouvirem a palavra do Senhor. E esta é o alimento do Senhor, de fazer o povo de Samaria receber essa salvação, ouvir essa palavra. Então, algo mais importante do que comer a comida da realidade é fazer esse trabalho. É por isso que em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz, não só do pão o homem viverá. Então, algo mais importante do que o pão da carne é a palavra do Senhor. É obedecer conforme a palavra do Senhor Deus, viver conforme a palavra. Então nós temos aprendido a palavra da Bíblia, obedecemos realmente a comida espiritual, mas isso não quer dizer que somente isso é o certo. Então mas nós também estamos dizendo que precisamos obedecer essa palavra do Senhor neste mundo. Então se nós olharmos em Provérbios capítulo 30 também, realmente que o Senhor possa nos permitir do alimento que nos é necessário. A comida, o que vestir, o que nós tenhamos, como a palavra de apóstolo Paulo. E também os bens. Então, os bens demonstram como um teste para aqueles que têm essa personalidade daqueles que detêm essas riquezas. O que significa essa palavra?
Então isso mostra como está a fé daquele homem. Então realmente como está a personalidade, como é a vida, os valores de vida deste homem, qual o objetivo da vida deste homem. Então, para você saber como esse homem é, você pode dar um pouquinho de dinheiro. Dê um pouquinho de dinheiro e fale para ele gastar esse dinheiro. Tá? Algumas pessoas realmente vão e ganham na loteria. E vamos pensar que ele ganhou milhões. E ele fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esses milhões de reais que eu ganhei? Então, se ele tomar... Realmente eu já ouvi histórias nos Estados Unidos que uma pessoa que havia ganhado na loteria foi e fracassou completamente. Por quê? Porque uma pessoa que ganha na loteria, depois ela para de trabalhar, não faz mais nada porque ganhou muito dinheiro. E depois, a casa, ele vende a sua casa pequena, compra uma casa bem grandona. Carro também, compra o carro mais novo que existe. E depois ele trocou até a esposa. Trocou a geladeira, trocou o carro, trocou a esposa. Então as pessoas enlouquecem. As pessoas já não estão sãs da consciência. Então vão para a perdição rapidamente, para o fracasso. Então, os cristãos que receberam a salvação, claro que não são a esse ponto. Mas quando ganha dinheiro, o que que faz? Ele pensa, nossa, o que eu preciso fazer? Então, numa ilha pequena, então uma irmã, ela foi e ligou para mim e disse, pastor, eu juntei realmente milhares de reais aqui agora, no momento, mas eu não sei como que devo usar esse dinheiro que eu ganhei. Ela disse, pastor, eu estou ligando para perguntar ao Senhor como é que eu devo utilizar. E eu quero pedir para o pastor que possa utilizar esse dinheiro para a missão mundial. E eu disse, irmã, muito obrigado. Mas foi passando o tempo, mas não tinha mais notícias. Eu perguntei, alguém fez algum depósito no banco? Ninguém havia feito nada ainda. Eu falei, nossa, será que o coração dela mudou? Depois de um tempo, na igreja de Gwangju, quando eu estava passando por diversas igrejas, pregando a palavra, e eu contei essa história. Eu não sei o nome da irmã, não é? Não tinha nem como falar, então eu só falei, tinha isso que aconteceu. Mas até agora eu estou sem notícias dela. Eu fui contando isso. Depois que acabou a conferência, alguém foi lá e me ligou. Ela disse, pastor, aquela irmã é a irmã da nossa igreja. Mas depois que nós ouvimos essa sua história, o dinheiro que ela ganhou, ela foi e deixou em algum lugar. Então ela recebeu todos os juros daquele dinheiro. Mas ela queria colocar todo esse dinheiro em depósito e não conseguiu. E ela veio e deu todo o dinheiro. Então eu falei, nossa, eu havia feito errado. Né? Então eu fiquei muito agradecido porque ela foi e depositou pessoalmente o dinheiro, não por depósito bancário. Então, porque quando um irmão voltou para casa contando essa história que eu havia dito na pregação, ela disse, sou eu a pessoa que fez isso. Então, realmente, a irmã ela ficou pensando também. Uma outra irmã ficou pensando, nossa, eu tenho tanto dinheiro, o que eu devo fazer? Perguntou para a sua outra irmã. A irmã disse, em vez de nós usarmos para a nossa carne, vamos utilizar de forma mais preciosa diante do Senhor Deus. Vamos entregar para o Senhor. Então, utilizar da forma mais agradável diante do Senhor Deus. Se nós podemos salvar um espírito que está indo para o inferno, então não existe nada mais precioso do que isso. Então, em Filipenses, capítulo 4, versículo 11.
Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vamos ler. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, o apóstolo Paulo, ele estava aprisionado e disse ali em Roma, então, qual seja a necessidade que eu esteja. Então, realmente, eu aprendi a me contentar no que tenho. Então, eu sei realmente estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como ter necessidade. E muito sofrimento que ele tem. Ele não consegue dormir, não consegue fazer nada. Então, mas os irmãos da igreja de Filipenses, através de Epafrodito, todas as coisas que ele precisava foram e ajuntaram, ofertaram para o apóstolo Paulo que estava aprisionado e enviaram a ele. Então, isso é a carta que ele está mandando para a igreja de Filipenses. Então, se nós olharmos em capítulo 4, versículo 11, na igreja pela Tessalonicenses também ele já disse. Então, todas as coisas que eu tenho ajuntado uma, duas vezes, tendes me enviado também. Então, eu não tenho desejado essa riqueza para mim. Então, mas sim para que possam frutificar. Não quero que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para toda a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então é o que? Fazer o que? A vontade do Senhor Deus, para a glória de Deus. Através de Epafrodito, todas as coisas que tem enviado. Enquanto ele estava aprisionado, o apóstolo Paulo recebeu todas as coisas que ele, em agradecimento, ele já disse, eu tenho todas as coisas em abundância. Como que uma pessoa que está aprisionada pode ter tudo? Como que ele pode ter abundância? Então, uma pessoa que está aprisionada, sofrendo agora no momento, pode estar com fome, com sede, na dor. Então, mas ele se satisfez. Ele estava pregando na igreja de Filipenses, quando foi aprisionado. Paulo e Silas, eles foram torturados e postos em uma prisão profunda, no cárcere. O que eles fizeram? Eles oraram, clamaram, reclamaram para Deus? Não, eles oraram e louvaram. Então, o apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos, agora ele se alegra em sofrer as aflições de Cristo. Então, ele estava louvando naquele momento. Então, no meio daquele sofrimento, então ele já disse, agora eu tenho tudo em fartura, em abundância. Então, algumas pessoas, quando estão na pobreza, eles falam, eu estou morrendo, eu estou sem nada. Não é? E ficam com um formato triste, acabado, mas não sei por que fazem isso. O Senhor está com vocês, o Senhor já resolveu. Então o apóstolo Paulo disse, realmente, mesmo em prisões eu tenho todas as coisas, eu estou em abundância. Então o que eu necessito mais? Então em todas as coisas, realmente eu aprendi, realmente em todas as coisas, me satisfazer, em contentar no Senhor. É por isso que os bens. Então isso mostra um teste para a nossa personalidade. É isso que nós podemos pensar. Mostra qual é a fé daquele homem.
Mostra quais são os valores de vida daquele homem. Mostra qual é o objetivo de vida daquele homem. Para que você possa saber, é só ver como que esse homem ele gasta o dinheiro. Então, se ele gasta o dinheiro do jeito que ele quer, é uma pessoa que vive do jeito que ele quer. Vai viver de qualquer jeito. Mas uma pessoa que se esforça, junta o dinheiro e não pode ver como que ele vai usar. Tem pessoas que gastam dinheiro como se falando, agora é a hora de eu poder me satisfazer em tudo porque eu vivi uma vida pobre. E começa a gastar sem parar. Então, mas o nosso corpo, espírito, os bens que eu recebi, tudo tem o sangue do Senhor Jesus. Não é meu, é do Senhor. Então até aquele trocado eu não posso usar de qualquer jeito. Então na realidade, tenho medo de usar dinheiro, porque não é meu. É do Senhor. Utilizar para os irmãos e irmãs. Então como que eles foram e ofertaram com preciosidade? Eu não posso usar do jeito que eu quero. Então porque realmente eu preciso usar o que é pequeno para mim mesmo. Então hoje em dia eu já não consigo fazer. Mas na primeira vez quando eu cheguei em Seul, eu tinha um carro bem pequeno, chamado Paul. Então eu fui para Busan com aquele carro pequeno. E eu ia sozinho dirigindo, pregava o evangelho. Mas, quando nós íamos para as paradas, não é? No almoço, você repara e você vê que tá cheio de restaurantes ali, comida gostosa. E é isso que eu fico pensando. Eu sempre pensava, o que eu vou comer? A coisa mais barata. Até o café. Quando nós entramos lá dentro da estação, tem café realmente bem caro, mas quando você vai naquela maquininha e coloca um real, uma moeda, e ele vai e solta o café no copinho de plástico, e eu bebia daquele café. E eu comia da comida mais barata. Então, e quando tinha alguém que viajava comigo, aquelas pessoas, já que não dá para fazer isso, né? Eu comprava um pouquinho, algo um pouquinho melhor, ajudando para aquela pessoa comer do bom. Então, realmente, os bens que nós temos, realmente nós precisamos saber que é algo precioso. Então, eu realmente tenho muitos bens que eu posso economizar e posso usar o quê? De forma mais preciosa para o Senhor. Então, eu utilizar isso realmente sem nenhum valor, de qualquer jeito, para as pessoas que usam de forma leviana esse dinheiro, nós podemos ver que os valores de vida deste homem realmente é uma pessoa que somente está naquele nível, não passa mais disso. Então nós podemos ver realmente como que uma pessoa usa o dinheiro. Isso é algo muito importante. Eu fui pregando a palavra e agora já passou muito tempo. Então hoje eu irei pregar até aqui. Da próxima vez eu irei pregar em continuidade. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, o sangue precioso que foi derramado pelo Senhor lavou os nossos pecados. E sem nenhum valor a ser pago por nós, fomos salvos. O Senhor Deus, nosso Pai, comprou o nosso espírito, nosso corpo, tudo pelo sangue do Senhor. Então somos do Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas que nós possamos viver para o Senhor. Se formos morrer, que morramos para o Senhor. Que tudo seja para a glória do Senhor. O nosso coração e vida, que possam ser conduzidos pelo Senhor. Toda a nossa vida possa ser conduzido para o Senhor, para que o Senhor possa fazer com que toda a glória seja entregue para o Senhor. Senhor, nós todos, irmãos e irmãs, que em nossa família também, nós todos possamos ser abençoados na nossa vivência, possamos viver para a glória do Senhor, sem nenhuma falta. E assim pedimos ao Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.